Eu acho que tá gravando, né? Deve estar. Deve estar. Olha, eu vou lhe dizer. A minha vontade é juntar na peixeira, é juntar a lambedeira, juntar na cartucheira e furar uns par dele. O meu furo vai longe. Eu acabo com um. Mentira, gente. Mas seria interessante nós falarmos sobre os cangaceiros alguma hora, vocês não acham? Michael! Bem-vindos, meus queridos, vamos à luta. Então, minha gente, com as capitanias nós temos Portugal tentando passar para terceiros, tentando passar para a iniciativa privada o ônus da colonização do Brasil. Duas capitanias apenas deram certo. A de Pernambuco, com Duarte Coelho, e a de São Vicente, com Martim Afonso de Souza. São Vicente teve povoamento, a única que teve investimento da coroa, mas Pernambuco teria mais sucesso, devido a cana-de-açúcar se adaptar melhor ali com o solo de massapé, ou massapê, tanto faz. Em São Vicente, esses vicentistas terão problemas, eles vão ter que se virar com o passar do tempo. De Pernambuco, nós temos a Sociedade Açucareira, clássica para vestibulares, com base em certos estigmas, com base em certas ideias clássicas, como essa imagem nos sugere. A imagem da casa do senhor e a casa dos trabalhadores. Eu não posso falar empregados, eu não posso porque eles não recebem salário. Eu não posso falar então que o homem que manda nessas pessoas é o patrão, ele é o senhor, porque eles são escravos deste homem. Os trabalhadores são escravos deste homem que é o senhor de engenho, que mora nessa casa grande, que eu posso chamar de Casa Grande. Casa Grande e Senzala. Nome de um clássico, inclusive, né? Casa Grande e Senzala. Bom, a produção açucareira aqui no Brasil, na época colonial, obedece àquela estrutura que nós conhecemos por aulas de geografia, inclusive, que é a tal da plantation. Ou seja, o foco em cultura de um produto, principalmente. O latifúndio, que seria a grande propriedade, o escravismo e a exportação, quer dizer, a produção que vai lá para fora, a produção que vai para o mercado estrangeiro. E a sociedade nessa estrutura básica, que eu não gosto, né? É arcaico, é muito chato. Mas é assim, o senhor de engenho está no topo porque ele é top. Se ele é top, ele está no topo porque ele tem a base. Então, se tem a base, ele está no topo, então ele é top. Entenderam? Quer dizer, por que o senhor de engenho é top? Porque ele está no topo. E se ele está no topo é porque tem a base, porque tem escravos. Ou seja, o que determinava status, posição social no Brasil colônia? O número de escravos que o senhor possuísse. O número de escravos determinava o seu status. Daí que nós temos uma sociedade que, em certos aspectos, até se assemelha à sociedade brasileira da atualidade. Estamental quer dizer que não tem mobilidade social praticamente. É muito raro ter mobilidade social. Ruralizada porque, né, o nosso foco é no meio rural. Patriarcalista destacando a figura do homem. O homem, pai de família, aquele que controla a sociedade como ele controla a sua família. Assim ele também controlaria a política. Alguns, até na Câmara Municipal controlando, são os homens bons. Tipo prefeitos naquela época, os homens bons. E, logicamente, com privilégios a quem é da elite. É uma sociedade exclusivista, que preza porque tem escravos, então ela é assim. Ela é dos senhor, ela é das sinhá, do tipo senhor de engenho, e as sinhazinha do senhor de engenho. Nesta sociedade havia uma participação importantíssima a gerir a produção açucareira, quer dizer, a gerenciar a produção açucareira. Os holandeses eram responsáveis por tudo do que era mais importante na produção açucareira. Eles patrocinavam a produção açucareira fazendo empréstimos, eles traziam escravos até aqui, eles transportavam o que era da rapadura, o que era do açúcar processado até a Europa para então se refinar o açúcar e fazer o comércio do açúcar. Então é lógico que a maior parte dos lucros ficava com os holandeses. Portugal ficava com um quarto dos lucros, haja vista que, né, Portugal é metrópole, para o senhor de engenho sobrava apenas uma minoria ínfima dos lucros. Ou seja, o senhor de engenho não tem status por riqueza, economicamente falando, mas sim por número de escravos que ele possui. E também, lembrem-se, é muito importante, Portugal tem um quarto dos lucros porque Portugal é metrópole.
É o que a gente chamaria de pacto colonial. Muito bem. Daí que nós teremos um problema. A união das coroas ibéricas vai acontecer. Porque houve um rei de Portugal que morreu na Batalha de Alcácer Quibir em 1578. E, não, desculpa gente, errei. Ele não morreu. A União Ibérica se fez a partir do desaparecimento de um rei de Portugal, Dom Sebastião, gerando o mito do sebastianismo. Foi a Batalha de Alcácer Quibir, norte da África, como que uma continuação da Guerra de Reconquista, a luta de portugueses contra muçulmanos. Porque se não encontramos o cadáver, não temos a constatação do óbito. Ele pode estar vivo. Tem gente que acredita que ele pode estar vivo. Até hoje. Sim, porque se ele foi o último grande rei do grande Portugal, o grande império das grandes navegações, esse homem tem que voltar, tem que restaurar a grandiosidade de Portugal. Dom Sebastião um dia, quem sabe, volta. Tem gente que acredita que ele pode voltar. Bom, quando estamos falando de algo que não tem respaldo científico, a definição é mito. Aquilo que não tem respaldo científico. Mito. Que coisa, né? Mas enfim. Puta que... Há gente que acredite ainda que Dom Sebastião possa voltar. De todo modo, você sabia que o mito do sebastianismo esteve presente no Brasil? Você sabia que o mito do sebastianismo se liga indiretamente com a história dos cangaceiros no Brasil? Assista ao filme O Alto da Compadecida. Lá vocês vão ver um cangaceiro que tem uma certa mágoa devido a uma repressão que houve por parte do governo brasileiro, e ficou a mágoa desse cangaceiro. Assista um filme, O Alto da Compadecida. Com 8 anos de idade, ele conheceu a fera que existe dentro dos homens. Escapei daquele massacre sem querer. Passei a vida desafiando a morte. Severino enlouqueceu depois que a polícia matou a família dele. Quando se mostra a mágoa desse cangaceiro no filme, a repressão a que o filme se refere, muito possivelmente é a Guerra de Canudos. Pela fé, um povo que passou a acreditar que era possível viver e não apenas sobreviver. Assim foi a comunidade de Canudos, sobre a qual a gente fala num outro dia. De todo modo, com a repressão em Canudos e outras repressões verificadas em autoridades no sertão nordestino, grupos de cangaceiros se formaram e se ampliaram. Embora muitas vezes cangaceiros estivessem juntos com as autoridades, servissem do tipo mercenários para matar, para sequestrar, para roubar, mas numa outra hora a gente fala sobre os cangaceiros. Interessante a gente lembrar que um dia piratas estiveram presentes pela América. E ao estarem presentes na América, nada impede que pensemos nesses piratas no Brasil, inclusive os piratas do Caribe. Não! Porque com o desaparecimento do rei de Portugal, Dom Sebastião, quem assumiria o reino de Portugal? Ele não tinha filho, ele não tinha irmão. Assumiu então seu tio-avô, era o cardeal Dom Henrique. Nós temos dois problemas então, né? Primeiro que ele é cardeal, ele é clérigo, ele é membro do clero, quer dizer, ele pode até governar por um tempo, mas não pode ter herdeiros. Ele até pediu liberação para o Papa, mas não conseguiu a tempo. Segundo problema, justamente esse, ele não vai durar muito tempo, ele é tio-avô do rei Dom Sebastião. Em apenas 2 anos faleceu o cardeal Dom Henrique, e assim termina a família de Avis governando Portugal. E o parente mais próximo de Dom Sebastião desaparecido era o rei da Espanha, Dom Filipe II. Dom Filipe, rei da Espanha, passa a ser o rei de Portugal. Sendo o rei de Portugal, lógico que ele também domina o Brasil. Se houve uma união das monarquias ibéricas, houve uma união ibérica. O mesmo rei espanhol era o rei de Portugal. E por conseguinte também seria o rei do Brasil. Gente, percebam, aqui nós temos o Império de Dom Filipe, o Império Filipino, inclusive com um arquipélago ali, né?
Lembrando a dominação de Dom Felipe, o arquipélago da região das Filipinas. É a dominação de Espanha e de Portugal. Daí que nós teremos um problema. Dom Felipe governa o Brasil, é um Brasil espanhol. Porque se a Espanha governa Portugal, a Espanha também governa o Brasil. E que naquela época contava com os holandeses na produção açucareira. Ocorre que os holandeses entraram em guerra contra a Espanha. Era guerra por emancipação política, uma guerra de independência da Holanda contra a Espanha. Então, nós teremos um problema no Brasil, porque os holandeses são holandeses. E se eles são inimigos da Espanha, eles também serão inimigos no Brasil. Porque é um Brasil espanhol. É um Brasil dominado pelos espanhóis que dominam Portugal. Entenderam? Aí é que os holandeses sofreram um embargo, sofreram uma proibição de comércio com o Brasil açucareiro e, logicamente, os holandeses não vão aceitar essa proibição. Os holandeses não vão aceitar esse embargo de modo inerte. Os holandeses vão reagir. Essas invasões dos holandeses foram articuladas pela WIC, a Companhia das Índias Ocidentais. Uai! Mas aqui é outra sigla, EIC. É porque essa é dos ingleses. Era Eastern, East, entenderam? Leste. Eastern Indians Corporation. Companhia das Índias Orientais era uma empresa do governo inglês que controlava as Índias do Oriente, daquele comércio de especiarias e etc. E que nos faz recordar também um filme. Não sei se vocês se lembram desse trechinho do filme. Esta é a segunda vez que tenho que ver aquele homem ir embora com o navio. Mas você já foi abandonado nessa ilha. Podemos fugir do mesmo modo como você fugiu. Fugir com que propósito, senhorita? O Pérola Negra se foi. E a menos que tenha um timão e muitas velas ocultas nesse espartilho, o que eu duvido, o jovem Sr. Turner estará morto muito antes que possa chegar a ele. Mas o senhor é o Capitão Jack Sparrow. Desapareceu sob os olhos de 7 agentes da Companhia das Índias Orientais. O senhor saqueou o porto de Nassau sem disparar um tiro. O senhor é o pirata sobre o qual liam, não? Como escapou da última vez? Com inspiração na empresa dos ingleses, os holandeses criaram a sua. Era a WIC, a Companhia das Índias Ocidentais. Cabe na sigla em inglês, porque, né? Western Indians Corporation. Combinaria com a sigla em inglês. Bom, eu sei que os holandeses invadiram o Brasil, primeiramente em Salvador, não chegaram a ficar mais que um ano. Eles foram expulsos pela população de Salvador, reagindo a partir do interior. A população soteropolitana expulsou os holandeses, que voltariam 5 anos depois. A invasão de Recife foi um sucesso. Não que Recife fosse capital de Pernambuco naquela época. A capital era Olinda. A cidade de destaque de Pernambuco era Olinda. Houve uma resistência contra a invasão num primeiro momento, mas, num segundo momento, temos uma fase de tanto destaque da presença holandesa que vai se criar um mito. O Brasil holandês era um Brasil melhor. O Brasil, se fosse colonizado por holandeses, seria um Brasil melhor. Tanto que... Não. Queridos e queridas, percebam, não é o Brasil holandês o diferenciado. É o Brasil de uma fase de 7 anos. O período nassoviano, o período em que o Brasil é administrado por um alemão chamado Johann Mauritius von Nassau-Siegen. Maurício de Nassau para nós. O homem que administrava o Brasil holandês. Ali naquela região de Nordeste, percebam, não é todo Nordeste, não incorpora a Bahia. Eles tentaram sim dominar a Bahia no primeiro momento, mas foram expulsos. O Brasil holandês é o Brasil que, na época, seria Maranhão e Pernambuco. Maranhão e Pernambuco. Dominação dos holandeses foi um destaque tal que Recife se estruturou como a mais importante das cidades das Américas. No fluxo de pessoas e comércio mais dinâmico das Américas, o que mais tarde justificaria que Recife
seria a capital de Pernambuco. Ali em Recife, Nassau fez o seu porto mais importante e, por conseguinte, o mais importante porto das Américas. A obra de Nassau em Recife foi uma obra marcante na história das Américas. Não só pelos investimentos na produção açucareira, mas também pelos investimentos que Nassau fez enquanto a estruturação da cidade de Recife, que nem era uma cidade, era apenas uma vila. Recife era a cidade impecavelmente pavimentada, a única das Américas. Recife tinha um observatório astronômico. Recife tinha uma tolerância religiosa tal que, além dos protestantes, como os holandeses, havia judeus em Recife. Havia o primeiro templo judeu das Américas, uma sinagoga em Recife. O investimento também em artes por parte do Nassau. Enfim, Recife era a cidade mais cosmopolis das Américas. Interpretaram um termo comigo? Então, uma cidade universal, uma cidade universalista, uma cidade onde tudo acontece. Enfim, Recife era a Nova York daquela época. Nassau foi mecenas. Nassau retrata o Brasil daquela época, com índios, com a mistura de branco com índio, que é o mameluco, a mistura do índio com o negro, que é o cafuso, o negro com o negro, que é o crioulo, e os costumes dessa sociedade, como, por exemplo, o canibalismo que ainda se praticava. Porém, o tempo passou. 10 anos depois da presença holandesa no Brasil, azedou-se de vez o doce Brasil holandês. 1640. Portugal vencia a Guerra de Restauração. Dom João de Bragança, o Duque de Bragança, conseguiu vencer as forças espanholas de Dom Filipe III, Filipe IV para os espanhóis. Com essa vitória, o Duque de Bragança restaurou o trono português na sua autonomia. Com essa vitória da Guerra de Restauração, acabou a União Ibérica, ou seja, chegou ao fim a dominação espanhola sobre Portugal. Era uma nova família que governaria Portugal, a família do Duque de Bragança, a família de Bragança, a dinastia de Bragança. Dom João de Bragança se tornaria Dom João de número 4 na história portuguesa. Dom João IV, o importantíssimo rei restaurador que livrou a nação portuguesa da dominação espanhola. E com a restauração portuguesa, teremos a expulsão dos Batavo. Gente, Batavo lembra alguma coisinha a vocês? Não lembra, não? É o Danone! Não, Danone é uma coisa, Batavo é outra. Batavo é isso aqui, é outra marca. E eu acho que vocês se lembram desse rótulo da Batavo, né? Que tem uma mocinha muito simpatiquinha com trancinhas. É uma holandesa. Sim, porque os laticínios holandeses são muito famosos. Os laticínios batavos. Batavos ou flamengos, a gente pode chamar assim os holandeses. Bom, com a restauração portuguesa, os holandeses ou flamengos ou batavos têm um prazo para ir embora do Brasil. Acabou a União Ibérica e o Duque de Bragança, Dom João de Bragança, exigia que os holandeses saíssem do Brasil. Vai dar um problema tremendo isso. Vai dar um problema tremendo porque se os holandeses têm que ir embora, eles vão cobrar as dívidas de, meu Deus, 10 anos já. 10 anos de investimento no Brasil. E o senhor de engenho não tem como pagar as dívidas. É por isso que o Nassau saiu da administração. Bom, sem ter como pagar as dívidas, os senhores de engenho se articularam para expulsar os holandeses do Brasil. É a reação de Pernambuco contra a dominação holandesa, porque se expulsarmos os holandeses, vamos expulsar as dívidas. Assim nós formamos o Exército Brasileiro no seu embrião. É bonito o nome, né, gente? Exército Patriota. O Exército Patriota vai ser formado por brancos, por índios, por negros, para expulsar os holandeses. Apesar de que nós não temos armas e nem uma disciplina de treinamento, de organização como os holandeses, nós temos uma tática de guerra não convencional. Não é bem guerra, é uma guerrinha o que a gente sabe fazer. O que é um pontinho vermelho em Pernambuco? É um soldado brasileiro. Era isso aí. Era isso aí. Se bem que esse está bem vestido, ele está usando colete, ele está usando camisa, ele está usando polaina, ele está usando bombacha, ele está usando calçado. Porque as nossas táticas eram tipo, como eu disse, guerrinha. Táticas de guerrilha.
Assim foi formado o Exército Patriota. Assim era o embrião do Exército Brasileiro. É por isso que nos surpreendemos naquela ocasião em que nossas tropas eram menos da metade do inimigo. 19 de abril. Na Batalha dos Montes Guararapes, foi surpreendente a vitória do Exército Patriota. Por isso que é considerado o nascimento do Exército Brasileiro. E por conseguinte, o dia do Exército Brasileiro, 19 de abril. Teremos outras batalhas, a segunda Batalha dos Guararapes e outras até chegarmos à vitória final, a Batalha de Campina da Taborda, expulsando os holandeses do Brasil. Nessa insurreição pernambucana, nessa reação pernambucana, uma união que conseguiu superar um invasor militarmente muito superior. Dessa união nós temos brancos, índios e negros unidos por um ideal. Justamente este sentimento de união é que vai fomentar um orgulho diferenciado no exército brasileiro. A união de negros, brancos e índios, a partir da vitória em Guararapes, entusiasmaria o que seria mais tarde o profissional exército brasileiro. Olha, onde vocês estão vendo aqui colunas marchando de modo garboso, de modo organizado, são holandeses. São holandeses. Onde vocês não virem colunas, vocês virem tropas espalhadas e lutando de qualquer jeito, vamos nós, puxa facão, foice, pedaço de pau, enxada e etc. São tropas do Exército Patriota, são tropas do Exército Brasileiro. Essa quase que desorganização. E vejam só que interessante, tem até padre envolvido na luta. Sim, porque os holandeses são predominantemente protestantes. Expulsar os holandeses do Brasil é expulsar o protestantismo do Brasil, é expulsar os infiéis contra o catolicismo que estavam dominando o Brasil. Por isso que também a Igreja Católica se envolveu nessa expulsão dos holandeses. Por isso que a gente pode dizer que, ainda que indiretamente, a insurreição pernambucana tem a ver com a Guerra dos 30 anos lá na Europa, que envolvia a luta entre católicos e protestantes. Expulsamos os invasores, a começar como, primeiramente, repito, um orgulho na vitória dos Montes Guararapes. Num desenho do tipo literatura de cordel. Literatura de cordel, tática de guerrilha, exército brasileiro. Enfia a faca no bucho do holandês. Que fique claro, queridos, nós inventamos as táticas de guerrilha, tá bom? Embora os espanhóis digam que foram eles, mas nós utilizamos bem antes deles lutarem contra Napoleão. E expulsamos os holandeses deste modo. Realmente, além de Recife e boa parte dos senhores de engenho lamentarem a falta de investimento, a falta de escravos que, enfim, toda a estrutura holandesa poderia proporcionar, Portugal também haveria de lamentar, porque haveria para Portugal a dificuldade de conseguir subsídios como na época dos holandeses. Bom, desse período dos holandeses no Brasil ficou a saudade, ficaram as arquiteturas, ficaram as fortalezas inclusive a serem visitadas. Visitem o Forte dos Reis Magos, é muito interessante, mas ficaram também, como sempre na história, as lições, e boas lições, como a tolerância, por exemplo. Os judeus, depois da expulsão dos holandeses do Brasil, os judeus não tiveram mais a liberdade de viver e cultuar a sua crença aqui no Brasil. Muitos judeus, inclusive, aproveitando que estavam na América, se deslocaram lá para o norte da América e formaram uma nova vila. Em homenagem aos holandeses que trouxeram os judeus para a América, Brasil, estes judeus criaram, lá no norte da América, uma nova vila chamada Nova Amsterdã. Atualmente não se chama mais Nova Amsterdã. Esses judeus que saíram de Recife, a Nova York daquela época, fundaram Nova Amsterdã, que atualmente se chama Nova York.
Vejam vocês. Uma das raízes de Nova York. Judeus que se retiraram do Nordeste brasileiro. Para termos noção do que era a riqueza e de como deveria atrair muita gente interessada, aquela Recife dos holandeses, aquela Recife do Nassau. Pera, se Recife era muito importante, se era o porto mais importante das Américas, e Recife era o porto de Nassau, volta o filme, volta! Michael! O capitão Jack Sparrow saqueou o porto de Nassau sem dar um tiro, quer dizer que o capitão Jack Sparrow teria saqueado o porto de Recife sem dar um tiro. Puta que... Nós somos perversos, malvados demais. Bem, amigos, eu vou! Eu sou pirata, sim. Eu adoro essa canção! Realmente indignos! Quando eu conseguir o Pérola de volta, vou ensinar a tripulação a cantar. Cantaremos isso o tempo inteiro. E será certamente o pirata mais temido da América Espanhola. Não só da América Espanhola, amor. De todos os mares. Do mundo inteiro. Poderemos ir para onde quisermos. Um navio é para isso, sabia? Não é só uma quilha, um casco, um convés e navegação. Isso é o que o navio precisa. Mas o navio é o que o Pérola Negra realmente é. Liberdade. Michael!